nossa live de hoje. Então, iniciando mais uma live, mais uma série, que é o Raio-X da Questão. O assunto de hoje é o assunto das empresas públicas e sociedades de economia mista. A gente vai analisar algumas características comuns, semelhantes a essas duas entidades, e a gente vai ver também as principais diferenças, as principais distinções entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Lembrando que são duas entidades com personalidade jurídica própria, autônoma. Elas são pessoas jurídicas administrativas e integram a estrutura da administração pública, que pode ser a estrutura da administração federal, estadual, distrital, municipal, a depender de quem criou, quem constituiu uma dessas duas entidades, que são as empresas públicas e sociedades de economia mista. É sempre bom lembrar que elas também são conhecidas como estatais ou empresas estatais. Então, o gênero é estatal ou empresas estatais, e as duas espécies, empresas públicas e sociedade de economia mista. Mas sem mais delongas, a gente vai agora, então está aqui, empresas públicas e sociedade de economia mista, e aí a gente já começa, como é a nossa praxe aqui no Raio-X da Questão, a gente já começa analisando as questões. É uma questão do CESP-Sebrasp, está aí, olha, o ano é de 2020, do concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o concurso que ocorreu no início desse ano, se não me engano, em fevereiro. Concurso para oficial de justiça, está aqui. E o enunciado da questão diz assim, olha, a administração indireta inclui sociedades de economia mista, cujos agentes são. Então ele quer saber alguma coisa sobre sociedade de economia mista, tá lá, olha. Cujos agentes são. Então, como é que funciona o regime jurídico, a estrutura dos agentes das sociedades de economia mista? Só para título de exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, são sociedades de economia mista. A letra A, a primeira alternativa aí a ser analisada, diz assim, olha, os agentes são empregados públicos, regidos pela CLT e sujeitos às normas constitucionais relativas a concurso público e à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos. Então, vamos aí no passo a passo para vocês analisarem. Olha só, esses agentes são empregados públicos? É uma primeira pergunta aí. Eles são empregados públicos? Então, se você nunca tivesse estudado esse assunto, se você começasse a sua análise pelas questões, isso já seria muito importante, por quê? Porque aí já suscitaria para você a necessidade de compreender o que são os empregados públicos e onde eles atuam. Então, empregados públicos. Eles são regidos pela CLT? É um outro detalhe. São regidos pela CLT? E são sujeitos às normas constitucionais relativas a concurso público, ou seja, eles têm de prestar concurso público? Mais um detalhe. E eles estão submetidos à vedação, à proibição de acumulação remunerada de cargos e empregos públicos? Está aí. Então, esses trechos que eu grifei são os tópicos ou subtópicos, subtemas que a questão nos leva a estudar. Então, quando a gente for revisar o material teórico, quando for fazer o estudo teórico, a gente vai ter que apreender ou compreender a partir do estudo teórico, em videoaulas, aulas presenciais, aulões, PDFs, livros, manuais, o que seja. Você vai ter que extrair esses assuntos aí. Então, de fato, os agentes que atuam na sociedade de economia mista, eles são empregados públicos, está ok. Eles são regidos pela CLT, está ok. Eles estão sujeitos às normas constitucionais relativas ao concurso público, ou seja, o ingresso para serem contratados como empregados públicos seletistas, eles precisam se submeter ao concurso público. Eles estão submetidos à vedação, à acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, o que está lá no artigo 37, inciso 16, né, da Constituição Federal. Então, essa assertiva aqui é a assertiva que a gente toma como correta. Então, aqui, olha, vamos selecionar essa aqui toda, ela é a nossa assertiva correta. Mas vamos testar o gabarito. Letra B. Quem atua na sociedade de economia mista são agentes empregados públicos? Aqui, olha, aqui a gente já viu que está ok. São regidos pela CLT? Também está ok.
que não, olha aqui, não se submetem às normas constitucionais. Aqui está o erro. Apesar de serem regidos pela consolidação das leis trabalhistas, a CLT, estão também submetidos a regras previstas na Constituição Federal. Vedação, acumulação de cargos públicos, observância dos princípios, obrigatoriedade de concurso público. Então tá aí. E está dizendo que eles não são submetidos à vedação, à vedação de acumulação ilegal de cargo público. Aqui está errado também. Eles estão sim submetidos a essa vedação. Então, de fato, a letra B está errada. Letra C. Eles são empregados públicos? Sim. Regidos pela CLT? Sim. Sujeitos às normas constitucionais relativas ao concurso público? Está ok. E aí vem uma parte aqui, olha. Mas não estão submetidos à vedação, à remuneração, à acumulação remunerada de cargos públicos. Aqui está errado. Isso aí você vai encontrar onde? No artigo 37, incisos 16 e 17 da Constituição Federal. Tudo bem? Mas o mais importante aqui não é acertar ou errar o gabarito. O mais importante aqui é a gente extrair quais são os tópicos relevantes em matéria de empresas públicas, sociedade de economia mista. No caso dessa questão, os tópicos mais relevantes, mais cobrados em matéria de sociedade de economia mista. A letra D. Os agentes da sociedade de economia mista são servidores públicos estatutários. Aqui já está o erro, já, olha. Aqui já está o erro. Eles não são servidores públicos estatutários regidos pela Lei 8.112. Eles são servidores públicos, eles são empregados públicos seletistas. Eles são sujeitos às normas constitucionais relativas a concurso público, sim, e são sujeitos à vedação de acumulação ilegal. Ok. O erro da letra D é o fato de que aqueles agentes que atuam na sociedade de economia mista, eles não são servidores públicos estatutários. Eles são empregados públicos seletistas. E, por fim, a letra E, para confirmar o nosso gabarito, eles são servidores públicos estatutários. Está errado aqui também. Não são. Então, aqui, olha, a gente pode até colocar aqui um vermelho. Olha. Não são aqui e aqui está errado aqui também. Olha. Olha, então aqui a gente vai colocando os erros. Olha. Aqui. Mas não são vedação e acumulação por cargo público. Mais um erro aqui. Olha. Não passa esse aqui. Aqui não se submetem. Aqui está um erro e aqui está outro erro da questão. Muito bem. Volto a repetir. Ainda que você não tivesse lido nada sobre esse assunto, você caiu de paraquedas neste momento. Isso que andam falando para aí sobre estudo reverso, em que isso contribui para a sua preparação? Estudo reverso é isso, é você fazer uma análise não com a preocupação de acertar ou errar, de gabaritar a questão. É com o propósito de você identificar quais são aqueles tópicos e subtópicos que se repetem nas questões naquele assunto e que esses tópicos e subtópicos deverão ser compreendidos, memorizados, entendidos quando você faz o seu estudo teórico. Então, se você faz uma análise dessa primeiro e toma nota de quais são os tópicos mais relevantes, sem os quais você não conseguiria analisar e julgar a questão, quando você vai para o estudo teórico, a sua atenção já vai aguçada naquilo que é mais relevante. Quando você bater o olho no material teórico, quando você encontrar na videoaula, no audiobook, no PDF, no livro, no manual, quando você encontra aquele assunto, a sua atenção já está aguçada. E você ali já vai grifar, já vai colocar no seu resumo, no seu mapa mental. Tudo bem? Então, questão número 1 ficou realmente a letra A. Vamos para a segunda questão que eu trouxe aí. É novamente uma questão do CESP-SEBRASP, do ano de 2019, o concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Pernambuco, o cargo de analista administrativo de procuradoria, um cargo aí equivalente ao cargo de analista judiciário, uma carreira muito boa também. E o enunciado diz, com relação à organização administrativa e à administração pública, direta e indireta, julgue o item a seguir. E o item desta questão do CESP-SEBRASP diz o seguinte: diferentemente das empresas públicas, tá aqui, que podem ser constituídas sobre a forma empresarial, sobre qualquer forma empresarial admitida em direito, as sociedades de economia mista, tá aqui, somente podem ser constituídas sobre a forma de
sociedade anônima. Esse item está correto. Independentemente de você saber ou não se esse item está correto ou não, neste momento, nesse tipo de estudo que a gente faz, não se preocupa com gabaritar, acertar ou não o gabarito da questão. O mais importante é você identificar quais são os elementos conceituais, os tópicos conceituais que você precisaria dominar, conhecer, lembrar para poder analisar de forma adequada e gabaritar com convicção a questão. Então, nesta questão aqui, a gente já destacaria, eu vou destacar aqui para você, olha, empresas públicas, a gente destacaria isso aqui, olha. A gente precisaria saber esse conceito. O que são as empresas públicas? Outra coisa, as empresas públicas realmente podem adotar qualquer forma societária admitida em direito? A outra coisa, o que é essa tal forma empresarial admitida em direito? Olha aqui, vamos destacar. O que é essa forma empresarial? O que é essa forma empresarial? É outro conceito que a gente precisaria dominar. E, por fim, o conceito de sociedade e economia mista, está aqui, um aspecto importante, e se ela realmente precisa adotar a forma de sociedade anônima. Então, em um único item, a gente fez o levantamento de 4 elementos conceituais, 4 conceitos teóricos que o seu estudo teórico pode ser por videoaula, pode ser por PDF, aula presencial, ainda onde houver, manuais, livros. O fato é que o seu material teórico e o seu esforço para estudar a teoria tem de resolver essas demandas. Quais demandas? Esses elementos conceituais pertinentes ao assunto em empresas públicas e sociedade de economia mista. Se o seu estudo teórico de alguma forma não estiver solucionando essa sua demanda, resolvendo essa sua necessidade conceitual, das duas uma, ou você não está concentrado o suficiente no material, não está estudando com a atenção necessária, ou o seu material não está adequado e você precisa fazer um ajuste, beleza? Muito bem. Questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte, também é uma questão do SESP e SEBRASP, também é do ano de 2018, é um concurso do IFAM, cargo de técnico, e o enunciado dessa questão diz: no que se refere aos princípios e normas da administração pública, julgue o item a seguir. E aí vem o item. O item diz assim, olha, é facultado às empresas públicas, olha só, é facultado às empresas públicas e à sociedade de economia mista. O que é facultado às duas? Adotar quaisquer formatos jurídicos empresariais. Então, vejam que é um assunto recorrente. Quais são as formas jurídicas? Quais são os formatos jurídicos? Ele também pode dizer quais são os modelos societários que uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista pode ou deve adotar quando vai ser constituída. Em outras palavras, quando União, Estados, DF, municípios vão criar, vão constituir uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, eles precisam definir qual é o formato jurídico, a forma jurídica que esta empresa pública ou esta sociedade de economia mista precisa adotar. E aí a legislação diz qual é essa forma. A gente vai analisar mais adiante. Então, como por exemplo, ele diz sociedade anônima, ele traz esse destaque aí, como por exemplo, sociedade anônima ou sociedade de cooperativa ou de sociedade cooperativa. Está aqui. Essa questão número 3, ela está errada. E está errada por quê? Porque as sociedades de economia mista somente podem adotar a forma, o formato jurídico de sociedade anônima, também chamado SA ou companhia. O fato é que sociedades de economia mista só podem adotar a forma jurídica, o modelo societário de sociedade anônima. Já as empresas públicas, elas podem adotar qualquer das formas jurídicas admitidas em direito.
Elas podem ser sociedade anônima, as empresas públicas? Podem. Podem ser limitadas? Sociedade limitada? Sim. Sociedade em comandita simples? Sim. Em outras palavras, as empresas públicas, diferentemente da sociedade de economia mista, as empresas públicas podem adotar qualquer forma jurídica admitida em direito. Então, essa questão 3 está errada. O mais importante, novamente, é a gente identificar quais são os elementos conceituais que precisam ser compreendidos quando você vai fazer o estudo teórico, a revisão teórica, para que você pudesse analisar e julgar essa questão com precisão e segurança de gabaritar. Questão número 4 é uma questão do SESC-Sebrasp, ano 2018, concurso da FUB, Fundação Universidade de Brasília, o cargo é de assistente em administração. E aí vem o enunciado. O enunciado diz: no que se refere aos princípios e normas da administração pública, julgue o item a seguir. E aí o item diz o seguinte: é facultado às empresas públicas e à sociedade de economia mista adotar qualquer forma admitida em direito, como, por exemplo, sociedade anônima e sociedade cooperativa. É uma questão repetida, ela também está errada aí, como a gente já havia visto anteriormente. Questão número 5 é uma questão do SESC-Sebasp, 2018, concurso da EMAP, analista portuário. O enunciado diz: julgue o seguinte item relativo ao controle da administração direta e à improbidade administrativa. O item diz: dado o caráter privado da sociedade de economia mista, então veja, dado o caráter privado da sociedade de economia mista, o Tribunal de Contas da União está impossibilitado de exercer controle externo sobre elas. Aí surge mais uma demanda, mais uma necessidade de conhecimento teórico. Em outras palavras, este item quer saber o seguinte: as sociedades de economia mista, em razão do seu regime de direito privado, elas estão ou não estão submetidas a controle pelo Tribunal de Contas? E aí segue: todavia, a legislação pertinente determina que o estatuto social da respectiva entidade, da sociedade de economia mista, preveja formas de controle interno. O que é esse estatuto social? Realmente ele vai prever forma de controle interno? Mas o mais importante, o cerne dessa questão: sociedade de economia mista, em razão do seu regime jurídico predominantemente de direito privado, está ou não está impossibilitada de sofrer o controle pelo Tribunal de Contas. Daí a importância desse item. Esse item está errado. Ele está errado, você pode até colocar aí, olha. Ele está errado por quê? Porque ele contraria o artigo 71, inciso 2º da CF/88. Tá aí. Contraria o disposto nesse artigo. Você pode destacar isso aí. Tá claro, tá evidente lá que as empresas públicas, sociedade de economia mista e até as empresas nacionais ou supranacionais, das quais o poder público seja sócio, estão sujeitos ao Tribunal de Contas. Então, está errada a questão número 5. E aí a gente vai para a questão número 6. Vejam, a nossa proposta aqui não é uma proposta de aulão de exercício, não é isso. Eu trago algumas questões selecionadas que estatisticamente representam o maior volume de tópicos e subtópicos, temas dentro desse assunto, que precisam ser compreendidos, dominados num estudo teórico, para que você possa analisar com tranquilidade cada um dos itens e fazer o julgamento se é certo ou errado e, com a convicção, gabaritar esse item. Então, isso é o grande propósito, é a forma, estou fazendo ao vivo como se faz o chamado estudo reverso. O estudo reverso é para você aprender o que com as questões, você não vai aprender a teoria. De tanto se repetir, você até acaba consolidando alguma teoria, mas o mais importante é que com as questões, no que se chama de estudo reverso, as questões vão ensinar a você o que você mais precisa procurar
estudar, compreender, revisar e memorizar a partir do seu estudo teórico. Ele vai dizer, olha, quando você pega, vamos supor, você pega um livrão desse aqui, olha, dentro de um livrão desse aqui, por exemplo, o que é mais importante? O que você precisa extrair de um livro como esse, quando você vai fazer o seu estudo teórico? Então, a análise das questões com esse enfoque permite te direcionar no alvo, no rumo exato do que é mais importante em matéria de tópicos, subtópicos, temas dentro do assunto que você está estudando. É o assunto de hoje, empresas públicas e sociedade de economia mista. Beleza. A questão número 6 diz, é uma questão CESP-Sebrasp, está lá, ano 2018, também da EMAP, é o cargo de assistente portuário. O enunciado da questão diz, acerca da organização administrativa da União, julgue o item seguinte. E aí, diz assim, olha, sociedade de economia mista é empresa estatal. Muitos erraram essa questão por conta de dizer isso aqui. É empresa estatal, com personalidade jurídica de direito privado. Tá aí, olha. Com personalidade jurídica de direito privado. Seu capital é oriundo da iniciativa privada e do poder público. Tá aqui. Primeiro detalhe. Quando se falar empresa estatal, não é sinônimo de empresa pública. Eu vou repetir. Empresa estatal não é sinônimo de empresa pública. Por quê? Porque empresa estatal é uma expressão que se refere ao gênero. Empresa estatal tem duas espécies, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Em outras palavras, empresa estatal é uma expressão sinônima de estatais, que tem duas espécies, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, afirmar que sociedade de economia mista é uma empresa estatal é o mesmo que afirmar sociedade de economia mista é uma espécie, é uma das espécies de empresa estatal. E isso está correto. Com personalidade jurídica, empresa pública, ou aliás, sociedade de economia mista, tem personalidade jurídica? Sim. Essa personalidade jurídica é de direito público ou é de direito privado? Grave uma coisa. Toda e qualquer empresa pública, toda e qualquer sociedade de economia mista, ainda que sejam prestadoras de serviço público, o regime jurídico predominante delas é regime jurídico de direito privado. Não existe empresa pública e sociedade de economia mista com regime jurídico de direito público. Elas são predominantemente submetidas ao regime de direito privado, ainda que elas sejam prestadoras de serviço e, sobretudo, quando elas são exploradoras de atividade econômica. Além disso, quando se trata de sociedade de economia mista, está aqui, olha, quando se trata de sociedade de economia mista, vamos fazer até um destaque aqui, olha, o capital delas, da onde vem o capital? Esse capital, ele vem da iniciativa privada, esse capital vem da iniciativa privada e esse capital vem do poder público. Daí o nome mista, ou seja, o capital formador ele é misto. Parte vem da iniciativa privada, parte vem do poder público. Mas eu preciso te dizer uma coisa que se remete a algumas questões mais avançadas sobre esse assunto. É assim, olha. Para que uma entidade constituída pelo poder público, constituída por União, Estados, DF ou até municípios, para que seja considerada sociedade de economia mista, basta que a lei autorizativa de sua criação preveja expressamente a possibilidade de essa entidade vender parte do seu capital ou ter parte do seu capital como sendo capital privado dos particulares. O que eu estou dizendo? Uma sociedade de economia mista não necessariamente já precisa ter participação de capital privado.
ela pode nascer como sociedade de economia mista, mas do momento de seu nascimento até um dado momento, tempo indeterminado, o capital integral dela pertencia ao poder público. E só posteriormente o poder público resolveu vender parte desse capital em bolsa de valores e mercado de capitais. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Banco do Brasil. Até muito recentemente, o Banco do Brasil tem mais de 200 anos. Até muito recentemente, o Banco do Brasil era uma sociedade de economia mista cujo capital era integralmente pertencente à União e só depois começou a vender ações a particulares. Então, fique atento a isso aí. Essa questão número 6 é uma questão correta. Questão número 6 é uma questão correta. E aí a gente vai para a questão número 7. É uma questão também do CESP-SEBRASP, é do ano de 2018. É o concurso da EMAP, é o cargo para analista portuário. O enunciado da questão diz: julgue o seguinte item relativo à organização administrativa da União. E o item diz assim: a empresa pública, então ele diz aqui, olha, a empresa pública difere da sociedade de economia mista. Então, a gente já precisa saber se isso é verdade ou não. A empresa pública difere da sociedade de economia mista no que se refere à personalidade jurídica. Então, olha aí um detalhe. Ainda que você não saiba nada, agora você sabe algo muito importante. Você precisa saber, primeiro, o que é empresa pública, segundo, o que é sociedade de economia mista, terceiro, se elas são distintas entre si e quais são os fatores ou aspectos jurídicos de diferenciação. E aí, a dúvida que se apresenta aqui é o seguinte: a personalidade jurídica é um fator distintivo entre eles? Porque ele diz assim, aquela, ou seja, que é a empresa pública, aquela é empresa estatal de direito privado. Esta é de direito público. Como eu já acabei de mencionar na questão anterior, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, ambas são sempre pessoas jurídicas de direito privado, com personalidade jurídica de direito privado, ou seja, com o regime jurídico predominantemente, não é exclusivamente, é predominantemente regido por direito privado. Bacana. Prosseguindo. Então, eis aí mais um aspecto importante, claro, a questão número 7, ela está errada. Vamos para a nossa última questão, antes da gente entrar mesmo no aprofundamento teórico aí. Trouxe mais uma questão do CESP-SEBRASP, do ano de 2017, Secretaria de Educação do DF, cargo de professor. O enunciado da questão diz: acerca da administração pública, da organização do Estado e dos agentes públicos, julgue o item a seguir. E o item diz: somente as pessoas administrativas, seja qual for seu nível federativo ou sua natureza jurídica, podem participar do capital das empresas públicas. A pergunta é: empresa pública pode ter mais de um sócio? Eu posso ter uma empresa pública que tenha 2 ou mais sócios? Primeira dúvida. Segunda dúvida, nas empresas públicas particulares, pessoas da iniciativa privada podem participar do capital social de uma empresa pública como sócios? Então, essa questão número 8, ela nos suscita esses conhecimentos teóricos. Na verdade, somente pessoas administrativas, e quando fala pessoas administrativas, podem falar tanto da União, Estado, DF, municípios, porque além de entes políticos, eles são entes administrativos autônomos, e também você encaixa aí autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e os consórcios públicos. Somente eles podem ser sócios de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública, no caso aqui de uma empresa pública. Olha só, no caso aqui o destaque é para uma empresa pública. Tá aí.
Muito bem. E agora a gente passa para a nossa revisão e aprofundamento teórico. Revisão e aprofundamento teórico. Eu sempre fiz a opção didática, metodológica, porque sempre compreendi que os milhares de alunos que já tive aprendiam mais fácil assim, ao conceituar empresa pública e sociedade de economia mista, eu fazia o quê? Eu isolava o cerne do conceito, o elemento central conceitual, aquilo que igualava as duas. E deixava para tratar as diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista num segundo momento. Você vai encontrar N livros que faz diferente. É só uma questão metodológica. Eu prefiro isolar o cerne do conceito, mostrar a você o que há de comum entre elas e depois eu mostrar a diferença. Então, vamos lá. No nosso tópico 1 aqui, olha, no nosso tópico 1, a gente vai para o conceito comum, né, de empresa pública, eu já vou começar a abreviar, e sociedade e economia mista. Olha, estou abreviando. Sem a sociedade e economia mista e aqui empresa pública. Tá, vamos começar a abreviar isso aqui. Beleza. Feito isso, a gente vai destacar o seguinte. O que a gente pode destacar como conceito de empresa pública e sociedade de economia mista? Toda empresa pública, toda sociedade de economia mista, o que são? São pessoas jurídicas, políticas ou administrativas? Administrativas. Em outras palavras, quando eu digo que empresas públicas e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas administrativas, isso é o mesmo que dizer que elas são integrantes da administração indireta da União ou dos estados ou do DF ou municípios. Tá aí. Então elas são pessoas jurídicas administrativas integrantes de um deles. Bacana. Criadas mediante autorização por lei específica. E quando fala autorização por lei específica, nós estamos tratando de uma lei complementar ou uma lei ordinária? Lei ordinária. Isso conforme está o quê? No artigo 37, inciso 19 da CF/88. E aí vem algo fundamental. Então, até agora, empresas públicas e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas administrativas. Tá aí. Integrantes de quem? Integrantes ou da União, ou dos estados, ou DF, ou dos municípios. O que vai definir isso aí? Vai definir quem foi desses entes federativos que editou a lei autorizativa para constituí-las. Beleza. Então, mediante autorização de lei específica, para desempenharem o quê? Uma das seguintes atividades. Olha, a coisa mais importante que você precisa dominar a respeito do conceito de empresas públicas e de sociedade de economia mista, de ambas, é o que eu vou mencionar agora. Mais de 60% das questões que vão aparecer em prova em matéria de empresa pública e sociedade de economia mista pressupõem este conhecimento que eu vou passar agora para que você possa gabaritar. Isso vai ter a ver com a responsabilidade civil, isso vai ter a ver com a penhorabilidade dos bens, isso vai ter a ver
com vários outros aspectos. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, elas podem ser o quê? Para as seguintes atividades: prestação de serviços públicos. Então, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, elas podem ser constituídas, criadas com o propósito ou para a finalidade de prestar serviços públicos, educação, saúde, transporte coletivo, coleta urbana de lixo, entre outros serviços a cargo do Estado. Ou então, exploração de atividades econômicas. Essas atividades econômicas seriam o quê? Produção, comercialização, financeira e serviços. Basicamente, são as atividades econômicas. Agora, muito cuidado, muito cuidado. Eu vou colocar aqui para você. Muito cuidado. Atenção. Atenção. Qual é a atenção? A CF/88, tem uma regra de ouro, ou seja, uma regra fundamental em matéria de regime jurídico econômico do Estado brasileiro. Esta é a regra matriz do nosso modelo jurídico econômico ou econômico constitucional. A regra matriz. Qual é a regra matriz? A regra de ouro, a regra fundamental, a regra crucial que a nossa Constituição traz. O Estado, e quando ele fala Estado, está falando de União, Estados membros, Distrito Federal e municípios. O Estado não pode intervir diretamente na economia, no mercado. Então vamos colocar a nossa regra de ouro. O Estado não pode intervir diretamente na economia, que ele pode chamar de mercado, economia, ou seja, mercado, ou seja, domínio econômico. Eis a nossa regra de ouro. Então, o Estado não pode intervir no domínio econômico. Eis aí a nossa regra de ouro. Exceto. Então, qual é a regra? O Estado não pode intervir diretamente na economia, no mercado, no domínio econômico. Em outras palavras, o que isso significa? O que significa intervir diretamente na economia? Significa o seguinte: criar uma empresa pública ou criar uma sociedade de economia mista e colocá-las para explorar atividade econômica. E aí você vai me dizer: professor, mas não existem essas aí, não tem o Banco do Brasil, não tem a Petrobras? Porque aí tem duas exceções que a própria Constituição traz, lá no artigo 173. A gente vai voltar a mencionar isso aí. Qual é? Então aqui, olha, quais são as duas exceções para isso aí? Exceto por imperativos de segurança nacional e exceto por relevante interesse coletivo. Somente esses dois fatores, essas duas causas, podem justificar
a criação de empresas públicas ou de sociedades de economia mista para explorar a atividade econômica concorrendo no mercado com os particulares, intervindo diretamente no mercado com os particulares. Um exemplo de empresa pública que interveio no mercado concorrendo com os particulares é a empresa que administra os complexos de Angra 1, 2 e 3, futuras maiores unidades. É uma empresa pública criada lá na década de 70 chamada Eletronuclear. Ela produz industrialmente em grande escala energia elétrica e ela o faz concorrendo com outros particulares concessionários que também produzem energia elétrica para vender para nós no mercado. E qual é a justificativa para se criar uma empresa estatal constituída pela União para colocá-la para explorar essa atividade? É porque o modelo de negócio, o modelo de engenharia em que ela produz a energia elétrica é manipulando material radioativo. E aí, o manuseio de material radioativo é monopólio do Estado e envolve questão relevantíssima de segurança nacional. Aí é justificativo. Agora, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Embrapa, Infraero, BNDES, são empresas públicas e sociedade de economia mista, cada um no seu caso, que intervieram no mercado por questão de relevante interesse coletivo, para desenvolvimento setorial e outras razões. Então, está aí. Eis aí o cerne do conceito de empresas públicas e sociedade de economia mista. Mas eu disse a vocês, e aí tudo isso aqui que a gente mencionou, inclusive essa exceção, vamos colocar aqui, ó. Tudo isso aí vai estar ou está no artigo 173 da CF/88. Artigo 173 da Constituição Federal de 88. Tá aí. Mas eu disse que deste conceito, desse cerne do conceito, dois fatores são cruciais para você internalizar, memorizar. Você saber que é o seguinte, que tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, as duas, tanto a empresa pública quanto sociedade de economia mista, ambas, elas são criadas para uma dessas duas finalidades, ou para prestação de serviços públicos ou para exploração de atividade econômica. Só para te adiantar um fator importante, aqui dessas duas, dessa diferença crucial. É assim, olha. Quando se tem uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista que seja prestadora de serviços públicos, mesmo sendo uma pessoa jurídica de direito privado, ela tem maior ou sofre maior influência de regras de direito público. Então, o regime é misto, preponderantemente normas de direito privado, mas quando ela é prestadora de serviço público, ela sofre mais influência de normas e prerrogativas de direito público, mas continua sendo uma pessoa jurídica de direito privado. Agora, quando se trata de pessoas jurídicas do tipo empresa pública ou sociedade de economia mista, que seja exploradora de atividade econômica, elas são entidades com maior preponderância das normas de direito privado, mas nunca serão exclusivamente normas de direito privado. Bom, prosseguindo isso aí. Então, a gente avaliou esse aspecto e agora a gente passa a abordar o seguinte. Tópico 2. Características jurídicas comuns. Características jurídicas comuns.
Olha, vocês que estão acompanhando aí pelo Instagram, pelo Facebook, estão perdendo o formato que eu estou adotando novamente aqui. Quem está me acompanhando aí pelo YouTube, me diga aí se gostaram desse formato aqui em que eu vou fazendo ao vivo, vou digitando aqui a hora, não trago nada pronto. Eu fiquei meio incomodado com aquele sistema. Fica parecendo que o professor está só lendo o slide. Eu falei, quer saber de uma coisa? Claro, né, as questões eu não ia memorizar as questões todas, então eu trouxe as questões prontinhas aqui, mas a parte teórica estou fazendo ao vivo mesmo, né? Estou falando, não, vou colocar esse negócio aqui valendo mesmo, ao vivo mesmo. Então, eu coloquei aí para analisar para vocês aí. Bacana? E aí eu quero que vocês comentem aí. O que vocês acham desse formato aqui? Estão gostando do formato que eu vou preenchendo ao vivo aí? Estão gostando? Coloque aí no chat, nos comentários. O que vocês estão achando disso aí? O que eu estou fazendo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, como diria o Faustão. Lá vai. Eu vou destacar aqui as características jurídicas comuns de quem? Vou até colocar aqui, ó, abreviando. É P, empresas públicas, e sociedade e economia mista. Características jurídicas comuns delas. Características jurídicas comuns. Beleza. Primeiro, elas possuem personalidade jurídica própria de direito privado. Ainda que elas não sejam exclusivamente regidas por normas de direito privado, porque ainda devem observar certas regras de direito público, por exemplo, obrigatoriedade de concurso, obrigatoriedade de licitações, a observância dos princípios básicos do LIMP, a submissão a controle interno e externo da gestão pública, o controle pelo Tribunal de Contas e outros aspectos, mas elas são predominantemente personalidade jurídica de direito privado. Além disso, elas, reforçando aqui, integram a estrutura da administração pública, indireta. Integram a estrutura da administração pública indireta. Além disso, possuem patrimônio próprio. Além disso, elas possuem autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Está aí um detalhe importante. Além disso, sujeitam-se à obrigatoriedade de concurso público. Isso está no artigo 37, inciso 2º da CF/88. Tá aí. Além disso, empresas públicas e sociedade de economia mista se sujeitam à regra constitucional da inacumulabilidade de cargos, empregos e funções públicas. Então vamos colocar aqui, ó, sujeitam-se à regra da inacumulabilidade de cargos, empregos e funções públicas. Isso está onde? Artigo 37, inciso 16 e 17 da CF/88. Tá aí. Além disso, se submetem à obrigatoriedade de licitações. Isso está onde? Artigo 37, inciso 21 da CF/88.
Olha, o Felipe está dizendo aí, esse formato ficou ótimo, Felipe. Bom que vocês já vão anotando aí, já vão pegando isso aí. Essas características que eu coloquei aqui, vou colocar outra, mas essas características, elas são figurinha carimbada em prova de concurso. São características jurídicas comuns. E é importante você perceber também o seguinte, são características que volta e meia, como nós já vimos nas questões, são características que volta e meia, elas são destacadas como diferenças entre elas. Não. No tocante a essas características, personalidade jurídica própria de direito privado, elas integram a estrutura da administração direta, patrimônio próprio, a autonomia administrativa financeira e orçamentária, a regra da inacumulabilidade de cargos, empregos e funções, salvo as exceções previstas no texto constitucional, obrigatoriedade de licitações para contratações, essas características não são características que diferenciam uma empresa pública de uma sociedade de economia mista. Ambas possuem essas características. E a gente até pode colocar aqui, ó, sujeitam-se ao controle externo da gestão pública pelo Tribunal de Contas. Onde é que você vai achar isso aí? Artigo 71, inciso 2º da CF/88. Artigo 2º você pode colocar o 6º também. Então, tá aí a importância. Além disso, além dessa submissão, como é que funciona essa estrutura das características? Um outro aspecto importante. Sujeitam-se à responsabilização civil por danos que seus funcionários ou agentes causarem a terceiros no exercício de suas atribuições. Olha só, se um empregado público, um funcionário de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, no exercício de suas atribuições, causar dano a um terceiro, a empresa pública ou a sociedade de economia mista a que ele está vinculado será responsabilizada civilmente. Responsabilização civil é pagar pelos prejuízos que este funcionário, este empregado, causou a terceiros exercendo suas atribuições. Agora, toma cuidado. E aí, eu já vou deixar aqui a primeira pérola da distinção ou da importância daquele conhecimento conceitual que é prestadora de serviço e exploradoras de atividade econômica. Então, se eu tiver, vou abreviar aqui, olha, uma empresa pública, vamos colocar aqui nosso destaque, olha só. Se a gente tiver uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, empresa pública ou sociedade de economia mista, e aí a gente vai colocar aqui o seguinte, ela é prestadora de serviço público. Se a gente tem uma empresa pública ou sociedade de economia mista, que seja prestadora de serviço público, a responsabilização civil será na forma objetiva. Então a gente vai colocar aqui, ó, a gente vai colocar que é uma responsabilidade civil objetiva. O que é isso? A vítima do dano causado pelo funcionário da empresa pública ou da sociedade de economia mista,
essa vítima não precisará comprovar dolo ou culpa por parte do funcionário da estatal. Basta ele comprovar os elementos objetivos, que foi a ocorrência de um dano, o dano que ele sofreu, a ocorrência, a realização de uma conduta por esse funcionário e um nexo de causalidade, uma relação de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. Então não há necessidade. Isso aqui, olha o aspecto que é importante aqui, é este aqui, olha. Se é prestadora de serviço público. Agora, se a gente tem uma empresa pública, é P, ou uma sociedade de economia mista, e ela seja exploradora de atividade econômica. Neste caso, se o funcionário ou agente que causou dano a terceiro é um funcionário ou agente de uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica, esta empresa pública, essa sociedade vai responder pelos prejuízos? Sim, vai responder. Mas a responsabilidade civil dela será na forma subjetiva, da mesma maneira que os particulares respondem. Então a gente vai colocar aqui, olha, vai ser uma responsabilidade civil subjetiva. Tá aqui. Então a gente tem, olha, responsabilidade civil aqui, subjetiva, objetiva e aqui subjetiva. Qual é o fator que diferencia isso aí? Simples. Se ela é prestadora de serviço público, e aí não importa se é empresa pública, não importa se é sociedade de economia mista. Qualquer uma delas, se for prestadora, se ela foi constituída para o propósito principal de prestar serviço público, a responsabilidade pelos danos que os seus agentes causarem a terceiros será na forma objetiva. Agora, se a empresa pública ou a sociedade de economia mista explora a atividade econômica, a responsabilidade será na forma subjetiva. Desculpa. Vamos lá, vamos tomar, olha aqui, o tomador, a água raiz aqui, a gente não toma água com aquelas canequinhas. Toma água já de galão. Meu amigo Luiz Rossi apareceu aí, olha o homem. Arrocha o silício aí, não deixa passar. Pronto. É isso aí. Rossi, o mundo é tão pequeno, esse mundo é tão pequeno que não é que a minha esposa passou no concurso do STJ, trabalha na jurisprudência e é amiga de Bárbara. Pense como o mundo é pequeno. Cachorro louco, como ele me chamava, cachorro louco. Beleza. Entenderam aí? Então, isso que está colorido aí para vocês, isso aí é a cereja do bolo, a bala de prata na sua prova de concurso. Eu quando faço prova de concurso, eu não fiz prova de concurso, eu não passei em concurso, eu venho passando em concursos públicos, Rosa, desde o século passado. Eu venho passando em concursos públicos desde o século passado. Quando eu me deparo com uma questão de concurso ainda hoje, mesmo professor de administrativo, e quando eu leio na questão empresa pública e sociedade de economia mista, automaticamente vem na minha cabeça uma coisa: ou ela é prestadora de serviço ou é exploradora de atividade econômica. E quando o examinador quer abordar esse aspecto crucial, ele quer matar na unha, ele já diz: empresa pública que presta serviço. Nós vimos nas questões, eu não estou inventando, as questões estão aí. Quer que eu mostre as questões? Estão ali. E aí, se ela é prestadora de serviço, nós temos um tipo de responsabilidade civil, a objetiva. Se elas são exploradoras de atividade econômica, o sistema de responsabilidade civil já é na forma subjetiva. Crucial isso aí, fundamental isso aí. A gente ainda está aqui no aspecto do controle. Olha só,
A gente entra em outro aspecto que é o regime, vou colocar aqui até negrito, regime de bens das empresas públicas e sociedade de economia mista. Regime de bens. E aqui, novamente, a gente entra numa abordagem que pressupõe aquele conhecimento fundamental, crucial, que eu venho mencionando para vocês. Olha, se nós estamos falando de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, estou abreviando aí, se ela for prestadora de serviço público, se ela for prestadora de serviço público, nós temos um detalhe. Basicamente é o seguinte: os bens pertencentes a empresas públicas ou sociedade de economia mista, eles são passíveis de penhora para pagar dívidas dessas empresas ou não? Em outras palavras, bens pertencentes, bens da propriedade de empresas públicas e sociedades de economia mista, são penhoráveis ou impenhoráveis? E aí, depende. Vamos lá. Aí depende. E a gente vai colocar aqui mais um tópico aqui, olha. Olha só. Se for prestadora de serviço público, os bens diretamente destinados à prestação do serviço, a prestação barra execução do serviço nós vamos ter o quê? Eles são impenhoráveis. Eles são impenhoráveis. Tá aqui. Vamos pensar o seguinte: aqui em Brasília tem uma empresa pública que é a Companhia do Metropolitano de Brasília. É o metrô. Empresa pública prestadora do serviço de transporte coletivo por meio do metrô, trens urbanos. Beleza. Os bens e equipamentos que estão rotineiramente sendo utilizados para executar o serviço de transportar passageiros, esses são absolutamente impenhoráveis para fins de quitar dívidas que o metrô, que essa empresa venha a ter. Isso aqui, o STJ diz que decorre dos princípios da indisponibilidade, do interesse público e da continuidade do serviço público. Pronto. São esses dois princípios. Então, os bens de empresas públicas ou sociedades de economia mista que sejam prestadoras de serviço público, eu tenho que perguntar o seguinte: esses bens delas estão diretamente destinados, aplicados para a prestação ou execução do serviço? Se a resposta for sim, esses tais bens que estão diretamente destinados à execução, prestação de serviço, eles são impenhoráveis. Jurisprudência consolidada do STJ, até do STF, e o fundamento dessa jurisprudência, princípio da continuidade do serviço, os serviços não podem ser interrompidos, paralisados, e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então aqui, olha, o diretamente, são bens diretamente voltados para a prestação de serviço.
Agora, e os demais bens? Ou seja, aqueles que não estão diretamente voltados para a execução do serviço. Eles são penhoráveis. Exemplo, suponhamos que o metrô tenha licitado, contratado e adquirido um veículo executivo, um veículo sedã, preto, 4 portas, para o presidente dessa empresa se deslocar para suas reuniões. Esse veículo não está diretamente ligado, voltado para a execução do serviço de transporte de passageiros. Então, ele pode ser penhorado. Beleza. Agora, vamos para o caso de empresa pública ou sociedade de economia mista que sejam exploradoras de atividade econômica. Como é que funciona isso aí? Você vai colocar o seguinte: todos os bens são penhoráveis. Todos os bens são penhoráveis. Tá aqui. Recapitulando, como é que funciona o regime jurídico? Vou até colocar aqui, olha comigo aí na tela. Regime jurídico de bens das empresas públicas e sociedade de economia mista. Eu já te adianto, o divisor de águas, o elemento crucial para você definir o regime dos bens é saber se essa empresa pública ou sociedade de economia mista é prestadora de serviço ou exploradora de atividade econômica. Porque se eu estou tratando de uma prestadora de serviço público, eu tenho que verificar o seguinte: este bem dela está diretamente destinado, aplicado para a prestação de serviço? Se a resposta for sim, esse bem é impenhorável por aplicação dos princípios da continuidade do serviço público e pelos princípios da indisponibilidade do interesse público. Agora, os outros bens dessa prestadora, os bens de uma prestadora de serviço público que não estejam diretamente aplicados na execução, na prestação de serviço, eles são penhoráveis. Essa é a jurisprudência do STJ, STF. Agora, em se tratando de empresas públicas e sociedades de economia mista que sejam exploradoras de atividade econômica, aí todos os seus bens são penhoráveis. Está aqui, olha. Todos os seus bens são penhoráveis. Cadê? Sumiu. Todos os seus bens são penhoráveis. Desapareceu. Está aqui. Vamos colocar assim, então. Todos os seus... apareceu aqui, ó. Todos os seus bens são penhoráveis. Tá aqui. Todos os seus bens têm sinal verde para serem penhorados. Muito bem. Olha, coloque aí no comentário se você aprendeu ou relembrou algo relevante nessa nossa live de hoje. Tem 1 milhão de coisas aqui para serem abordadas ainda. Eu quero que você coloque aí na sua agenda, convide amigos, inimigos, concorrentes, todo mundo, porque na live de amanhã, no nosso episódio de amanhã, eu vou continuar com esse assunto. Porque o assunto é muito extenso. Eu não quis fazer uma live boqueta, colocando só um tópicozinho. Quis analisar. Então, analisei com profundidade os elementos cruciais do conceito comum delas. E aí fica faltando eu vou até deixar o mesmo material que a gente vai ficar faltando aqui, olha. O tópico 3. O tópico 3, que a gente vai tratar do quê? Dos aspectos ou características distintivas ou que diferenciam empresas públicas de sociedades de economia mista. Tá aí.
a gente vai abordar este assunto aqui em destaque na nossa próxima live. Senão a gente vai varar a noite aqui. Não tem pressa, vamos fazer com detalhes. E aí, você já aproveita, por favor, quem não foi inscrito, já se inscreva no canal. Quem gostou aí, dá o seu like, diz aí se tá bacana ou não. Bota aí nos comentários, lá nas redes sociais, lá no Instagram, diz lá quais são outros temas que você quer que eu aborde por aqui. Vai lá no meu Instagram, @Emerson Caetano Moura, tudo junto, entendeu? Meu Instagram lá, olha, é @Emerson Caetano Moura, tudo junto. Esse é o Instagram. E diga lá quais são outros assuntos que você queira, mas a gente vai nessa pegada aqui. Tudo bem? Finalizamos por hoje a nossa live. Mais uma vez, divulgue para os amigos, inimigos, concorrentes. Se inscreva aí no nosso canal para você, aciona lá o sininho para você ser notificado das nossas próximas lives, próximos temas. E na live de amanhã, na próxima live, a gente vai abordar, vai continuar com esse tema aí das empresas públicas e sociedades de economia mista, só que com os aspectos distintivos. Até mais, por hoje é só, boa noite.